Jesus, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Está todo mundo feliz com Jesus? E Jesus está feliz com todo mundo? Estar feliz com Jesus é fácil. Quero saber se Jesus está feliz conosco, né? Se estamos andando em santidade, se estamos o buscando acima de todas as coisas, se estamos amando a Deus e o próximo. É isso que nós temos que saber. Será que nós estamos agradando o coração do Senhor? Será que essa igreja é uma igreja que agrada o coração de Deus? Será que somos um povo segundo o coração de Deus? É isso que eu quero saber nessa manhã. Não é isso, Cida? Amém. Antes de irmos para a palavra, vou chamar o pastor Pedro aqui. Irmãos, quinta-feira agora. É isso aí, já até sabe. Dia 7 de dezembro, quinta-feira agora, como nós havíamos anunciado, né? É a ordenação pastoral do Pedro. Aplauda ao Senhor Jesus, glória a Deus por isso. Passamos pela... Você pode aumentar meu retorno, por gentileza? Essa semana agora passamos pela entrevista pastoral. Pedro foi lá, teve que responder como é que a Lagoinha anda, como é que a Lagoinha vive, como é que é a teologia da nossa igreja, teve que responder tudo lá. E eu não pude falar um A. Ele respondendo e eu calado assim, aguardando a resposta dele. Aí no final, irmãos, só entre nós, posso falar que só entre nós, vai sair daqui não? No final, irmãos, Deus, aprove a Deus e glória a Deus por isso, o menino foi muito elogiado, firme nas doutrinas da igreja, firme na teologia, aprovado para o trabalho pastoral. Então, dia 7 agora, amém, aplauda ao Senhor. Eu pedi licença à Patrícia Bebete, mas esta quinta-feira eu preciso de todo mundo lá na matriz, às 19h30, para glorificarmos a Deus. Vamos tentar combinar de sentarmos juntos lá, está todo mundo junto, nós aqui da igreja juntos, para honrarmos a vida do Pedro nesse momento. Então, quinta-feira agora, às 19h30, por favor, irmãos, eu peço de verdade que só não vá assim, se não puder mesmo. Mas se você puder, vamos lá, porque vai ser uma data muito importante para a nossa igreja e para o Pedro também. Amém? 7 de dezembro, quinta-feira agora, às 19h30. Glória a Deus. Amém. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 3. Efésios capítulo 5, versículo 3. Eu queria pregar nesta manhã sobre santidade ao Senhor. Eu queria que nós pudéssemos analisar esse texto, que é um texto que o apóstolo Paulo está corrigindo e ensinando, doutrinando a igreja de Éfeso. Como um cristão genuíno deve falar, como um cristão genuíno deve andar, como um cristão genuíno deve fazer, viver, estar diante do Senhor e diante dos homens. O apóstolo Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma. Na primeira prisão de Paulo em Roma, ele escreve Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Esta carta é uma carta para uma igreja que o apóstolo Paulo fundou na sua terceira viagem missionária. A história da fundação da igreja de Éfeso se encontra em Atos capítulo 19. E é uma igreja extremamente importante, onde o apóstolo Paulo fica por 3 anos. E ali, naquela cidade, Deus evangeliza e faz com que o evangelho chegue à região da Ásia Menor. Sabe aquelas igrejas do Apocalipse? Todas todas foram baseadas na igreja de Éfeso. Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. O apóstolo Paulo nessa carta, no capítulo 1 e no capítulo 3, ora pela igreja do Senhor. No capítulo 2 ele ensina como deve ser a salvação, tão somente pela graça, mediante a fé. No capítulo 4 ele ensina sobre os dons que Deus dá à igreja. O capítulo 5 ele ensina sobre santidade e sobre ser cheio do Espírito Santo. E no capítulo 6 o apóstolo Paulo ensina como devemos lutar as nossas batalhas espirituais. Não estamos aqui em guerra contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades. Nessa carta, o apóstolo Paulo nos ensina sobre a armadura de Deus. Mas o tema desta manhã hoje, então, é a partir do versículo 3. O versículo 1 e o versículo 2, o apóstolo Paulo nos ordena a amarmos a Deus, amarmos o próximo,
sermos imitadores de Deus como filhos amados. E depois disso, então, já que temos que imitar a Deus, e já que temos que andar em amor, o versículo 3, então, agora é a prática disso. Se temos que amar a Deus, e se temos que andar em amor, se temos que imitar ao Senhor, como fazer isso? A partir do versículo 3. Mas a impudicícia, que é a imoralidade, e toda a sorte de impurezas ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Então perceba comigo, irmãos, impudicícia, cobiça, impureza, todos os pecados na área sexual. A imoralidade sexual, a impureza sexual, imoralidade é tudo aquilo que vai contra os padrões sexuais que Deus estabeleceu. Impureza é sexo entre iguais, sexo com crianças, sexo com animais, imoralidade, impureza e cobiça, um desejo pecaminoso. Tudo isso, irmãos, infelizmente, é uma realidade neste mundo. Tudo isso é uma realidade neste bairro. Tudo isso é uma realidade na nossa cidade. Tudo isso vem crescendo e aumentando cada dia mais neste mundo que vivemos. Se você pega uma rede social, se você pega um telefone, se você pega um filme, se você pega um jornal, você vai ver que impudicícia, imoralidade e cobiça aumenta a cada dia no mundo. E eu tenho uma notícia ruim, só vai piorar. Esse mundo jaz no maligno. Apocalipse capítulo 22, a Bíblia nos ensina: continue o impuro sendo impuro, continue o santo se santificando. Só que agora, meus irmãos, nós temos uma separação completa do mundo, desse sistema mundano. Porque se o mundo tem imoralidade, se o mundo tem impudicícia, se o mundo tem impureza, se o mundo tem cobiça, no nosso meio, isso não pode ser nem nomeado. Isso não pode estar nem na boca de um cristão. Olha o versículo 4. Nem conversação torpe, imoral, nem palavras vãs ou chocarrices, que são palavras libertinas, coisas estas inconvenientes. Irmão, presta atenção, na vida cristã e no meio dos cristãos, coisas como essas não podem ser nem nomeadas, não pode estar na nossa boca. Traduzindo, piadinha de duplo sentido, cristão não fala. Coisas imorais, cristão não assiste. Fotos sensuais, cristão não posta. Fotos sensuais, cristão não curte. Piadas sexuais, cristão não fala. Piadinha de duplo sentido na empresa, quando o cristão chega, acaba. Infelizmente, tem muita gente que frequenta a igreja, que quando chega na empresa, chega no trabalho, é aí que começam as piadas imorais. Piadas de duplo sentido, piadas desmerecendo um, desmerecendo o outro. Quantas e quantas vezes eu já vi no meio cristão, um brincando que o outro é gay, um brincando que fulano é gay, ele é isso, ele é aquilo, ele usa rosa. Acabou com essa piadinha, acabou essa brincadeira. Porque o apóstolo Paulo está dizendo que no meio dos cristãos isso não pode ser nem nomeado. Eu fiz isso, aquilo, outro. Não quero saber, não interessa. No meio do cristão, isso não tem entrada. No meio da igreja do Senhor, isso não pode ser tratado como normal. É normal no mundo. Na igreja do Senhor Jesus, não. É normal entre os ímpios. Na igreja de Jesus, não. Eu fico impressionado com algumas rodas de conversa que eu entro no meio crente, no meio da igreja. Você sai de lá desesperado, falando assim: esse povo aí não converteu, não. Esse povo aí não entendeu quem que é Jesus, não. Irmão, piadinha, conversa torpe, imoral, aquilo que não edifica, não pode sair da sua boca.
Tiago vai falar que da mesma boca não pode proceder bênção e maldição, não pode ser. Da nossa boca, irmão, domingo, a gente não pode estar glorificando a Deus e na segunda-feira maldizendo o irmão e fazendo piadas torpes, não tem como. Ou nós somos santos, no sentido de separados 24 horas por dia, ou nós não somos cristãos. Ou nós praticamos 24 horas por dia os princípios da Escritura, ou nós não somos cristãos. Já que isso não pode ser realidade na nossa boca, o que tem que ser? Versículo 4, parte C. Antes, pelo contrário, ação de graças. Antes, ou seja, ao contrário dessas piadinhas, ao contrário destas palavras torpes, ao contrário de tudo isso, ao contrário da imoralidade, o que sai da boca do cristão é ação de graças. Uma vida que louva a Deus e que agradece a Deus por tudo que Ele é. O cristão genuíno, irmão, é marcado até pela sua fala. O cristão genuíno tem regra para a sua fala. Da boca do cristão só sai, irmão, aquilo que edifica. Da boca do cristão só sai o que, irmãos? A palavra de Deus. Da boca do cristão só sai louvor. Da boca do cristão só sai aquilo que tem base bíblica. A imoralidade fica para trás. E no nosso dia a dia, palavras de bênção, de graça e de favor. Se não for assim, irmão, não é um cristão, não quer obedecer à Escritura Sagrada. Você tem mandamento até para o seu pensamento. Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. Se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Se você não quer regras, irmão, vai para o mundo. Se você não quer se enquadrar em regras espirituais, vai para o mundo. Nós estamos na graça, mas a graça é cheia de mandamento. Nós estamos salvos pela graça mediante a fé, para as boas obras. Eu não estou falando de um ritual para você obedecer para ser salvo, eu estou falando de um ritual, ou seja, de mandamentos que salvos obedecem. O salvo genuíno não quer palavra torpe, não quer pensamento impuro. O salvo genuíno quer santidade. Versículo 5. Sabei, pois isso, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha a seriedade do que eu estou falando. Eu estou falando para vocês que todos esses que praticam isso vivem em idolatria. Por quê? Por que idolatria? Porque amam mais os seus prazeres do que a Deus. Porque amam mais a si do que a Deus. Quando você vive na impudicícia, na impureza, na cobiça, nas palavras torpes, nas palavras vãs, nas chocarrices, nas coisas inconvenientes, você está colocando o seu prazer sexual, o seu prazer emocional, a sua vida acima da vida de Deus, acima da palavra de Deus. Então você é um idólatra. Mas eu nunca me ajoelhei diante de uma imagem, mas se ajoelha diante dos seus prazeres carnais. Mas eu nunca me ajoelhei diante de Nossa Senhora, mas você faz do seu desejo e da sua carne o seu ídolo. E o texto está dizendo que quem faz isso não tem herança no reino de Deus. E o versículo 6 ainda mais sério. Ninguém vos engane com palavras vãs. Palavras vãs. Ou seja, que ninguém engane a igreja de Cristo, dizendo que quem comete essas coisas não tem castigo. Uma pregação do evangelho fácil, da hipergraça, que Deus te aceita como é, verdade, mas não te deixa como é. Lá é, Deus te aceita como é, e você pode continuar do jeito que você quiser. E na palavra de Deus Deus te aceita como é, e te transforma por inteiro. E te arrebenta com tudo. E muda todo o seu andar, muda todo o seu caminhar, muda todo o seu falar. Porque eu não posso vir aqui falar para vocês que Deus não está irado contra o pecado. Senão eu vou contra o versículo 6.
porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. Deus é amor, mas é justiça também. Tem uma música que diz assim, ó, pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. O evangelho, irmão, é quem crê está salvo, quem não crê já está condenado. Tem as duas faces do evangelho. E aqui, irmãos, nós estamos falando para pessoas que vivem na prática da desobediência. Pastor, mas eu vou na igreja, mas é ímpio. Pastor, eu dou o dízimo, mas é ímpio. Pastor, eu estou no GC, mas é ímpio. Irmão, vai queimar você com carteirinha de membro, com tudo no inferno. Se você não for um cristão genuíno, se não for um cristão verdadeiro, e uma prova que você é cristão genuíno e verdadeiro é que você anda em santidade. Sobre estas coisas imorais, vem a ira de Deus. Portanto, o versículo 7, não sejais participantes com eles. Ah, meu irmão, aqui agora quebra aquele falso evangelho que você tem que ser amigo do mundo. Você pode ter pessoas que você gosta lá fora, mas você não pode fazer o que elas fazem. Você pode sair por aí evangelizando, mas não pode sentar na roda dos escarnecedores. Você pode amar aquelas pessoas e pregar para elas, e querer Jesus para elas, e ir na casa delas, e visitar elas, e falar de Jesus lá na casa delas, mas se dobrar aquilo que elas fazem, você não pode. Não sejais participantes. Não tenham intimidade com o pecado. Não andem segundo o mundo, 1 João capítulo 2, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procedem de Deus, mas procedem do mundo. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Apocalipse capítulo 18, versículo 4, sai dela, povo meu, sai dela, sai desse sistema, não se misture com esse sistema, não seja participante do pecado do mundo. Versículo 8, pois outrora erais trevas. Ah, meu irmão, você lembra de quando você era treva? Você lembra de quando você era ímpio? Você lembra de quando você era mundano? Você lembra de como você agia nos desejos pecaminosos, nos desejos deste mundo, nos desejos da carne, dos olhos, da soberba da vida, antes de conhecer Jesus? Você lembra como você era antes de Cristo? Tudo isso que até agora o apóstolo Paulo falou, é coisa desse seu passado, é passado na sua vida, acabou. Não pode ser realidade hoje. Não pode ser realidade agora, é passado e acabou, irmãos. Enterra de uma vez por todas o seu passado. Enterra de uma vez por todas o seu pecado. Crente não tem pecado de estimação. Eu já ouvi falar isso. É meu pecado de estimação, esse pecado de estimação vai te levar para o inferno. Você quer ir para o inferno com ele, irmão? Você quer a condenação eterna? Eu estou falando para vocês aqui algo que vai gerar resultado na sua eternidade. Eu poderia pregar aqui para vocês nessa manhã como ter a próxima semana de vitória, a próxima semana de bênção, mas meu irmão, não vai resolver o seu problema, porque talvez você não chegue ao final dessa semana. Talvez você morre hoje, sabia? Talvez você morre semana que vem, sabia? Você pode morrer amanhã. Você pode morrer daqui 2 dias. Irmão, o que eu estou preocupado aqui é com a sua eternidade. Antes éramos trevas, porém agora somos luz no Senhor. Então andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Impudicícia, impureza, cobiça,
conversa torpe, e tudo isso era quando você era na treva. Quando você era treva. Agora você é a luz no Senhor. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas ele também disse, vós sois a luz do mundo. Ou seja, ele brilha através de nós. Ele se manifesta através de nós. Ele opera hoje através de nós. Em toda bondade, justiça e verdade. É assim que anda um cristão. Em tudo que é bom, ou seja, agradável a Deus. Em tudo que é justo, ou seja, em tudo que é correto. Em tudo que é verdade, ou seja, em tudo que é luz. Nós não podemos andar na prática do pecado, meu irmão. Romanos capítulo 6 diz que a graça que nos salva é a graça que nos faz morrer para o pecado. 1 João capítulo 3, versículo 6. Quem conhece a Deus não vive pecando. Quem vive pecando não conhece a Deus, nem nunca o conheceu. O versículo 10, irmão, mostra agora o que nós temos que fazer. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Ixi, Paulo, olha lá, ó. Cadê o Paulo? Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Sabe o que é provando, irmãos? Presta atenção aqui. É testando. Sabe como é que anda um cristão genuíno? Testando para ver se aquilo que ele vai fazer é de Deus ou não é. Pode ou não pode. Irmão, deixa eu te explicar. Tem não pode, sabia? Tem não pode. Tem não pode. Tem crente que acha que hoje tudo pode. Não pode. E antes de você fazer alguma coisa, o que você faz? Você testa. Opa, isso aqui vem de Deus ou não vem? Eu posso fazer isso aqui ou eu não posso? Eu posso falar isso aqui ou eu não posso? Eu posso responder dessa forma ou eu não posso? Deixa eu testar, deixa eu provar para ver se pode ou se não pode. Deixa eu ver se faz parte da minha nova natureza ou não. Deixa eu ver se é coisa da minha antiga natureza, da minha velha vida. Eu posso ou eu não posso? Prove antes para ver se agrada a Deus. Irmão, isso aqui é o segredo para andar em santidade. Ah, deixa eu ver se eu ir para a cama com a minha namorada agrada a Deus. Deixa eu ver. Aí o que você vai fazer? Aí você não vai. Ah, deixa eu ver se roubar na minha empresa agrada a Deus. Deixa eu pensar aqui. Ó, não agrada não, então eu vou roubar mais não. Deixa eu ver, eu vou mentir para o meu marido aqui. Não pode mentir, não. Ah, eu vou bater na minha esposa. Deixa eu bater. Peraí, mas antes de eu bater, deixa eu pensar aqui. Eu posso bater? Agrada a Deus? Não, não agrada a Deus. Então eu não bato. É simples. Você que não quer. É simples. Você que não toma vergonha. Provar, testar antes de fazer. Ah, mas eu não consigo. Quando eu pensei, eu já fiz. Ah, mentira. Mentira. Gálatas capítulo 5 diz que nós temos o fruto do Espírito, domínio próprio. Domínio próprio. Ah, mas a tentação foi mais forte do que eu. Mentira! 1 Coríntios 10 diz que quando somos tentados, Deus nos dá o escape. Não estou falando que nós vamos viver uma vida sem pecado. Isso é impossível. Mas na prática do pecado, isso que é impossível para um cristão. Viver na prática do pecado para um cristão é impossível. Pastor, mas eu vivo na prática do pecado. Então você não é crente. Mas pode ser hoje. Pastor, eu achei que estava de boa. Não está de boa, não. Eu achei que era tranquilo isso, sabe? Não é tranquilo. Não é. Irmãos, nós somos chamados para sermos separados. Quem está aqui na quarta-feira no estudo bíblico ouviu isso. Chamados. Paulo disse que os irmãos de Corinto foram chamados para serem santos, separados. Separados do mundo. Irmão, é carregar a cruz. Ah, mas eu quero. Tudo que você quer, você faz? Ninguém faz tudo que quer, não, irmão. Então essa vontade, deixa ela para lá. Ah, mas eu estou com vontade, então eu vou fazer. Não, é assim. Cadê o domínio próprio? Quando você tiver vontade de pecar, irmão, pensa, mas eu amo o Senhor Jesus mais do que essa vontade de pecar. Mas eu amo Jesus mais do que essa tentação. Mas eu quero agradar a Deus mais do que eu quero agradar a minha carne. 11
e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Irmão, presta atenção, isso aqui tem passividade e, sem ser passivo é o quê? Ativo, atividade. Olha isso aqui, não é para ser cúmplice, ou seja, não é para fazer, ok? Mas agora tem que reprovar, agora você tem que agir. Não é só não fazer, é reprovar. Porque tem crente que não faz o erro não, mas na volta dele o erro vai que é uma beleza. E o crente genuíno lá na empresa não rouba, não é cúmplice. Mas quem rouba nunca ouviu do cristão que está errado. Quem mente nunca ouviu do cristão que está errado. Nós temos que reprovar o que é errado. Por que você está lá no seu trabalho? Para ser luz lá, para ser sal. Para ser um evangelista lá, para ser um missionário lá, para pregar o evangelho lá. Por que você está nessa sua família? Ah, Senhor, minha família é complicada demais. Você está nessa família complicada para ser sal e para ser luz. Para virar nesse mês, no jantar de Natal, e falar assim, ó, vocês estão tudo errado. Tem que arrepender, tem que arrepender, tem que arrepender, tem que arrepender, tem que arrepender. Não é? Irmão, não podemos ser cúmplices, mas temos que reprovar. O cristão não é só passivo, o cristão é ativo. O cristão denuncia pecado. O cristão denuncia o erro. Mas tem que ser um exemplo para isso também, né? Senão fica na hipocrisia de Mateus 7. Não julgueis para não serem julgados, não é uma proibição de julgar. É uma proibição de ser hipócrita. Porque Jesus chama os fariseus literalmente no texto de hipócrita e explica a hipocrisia. Qual que é a hipocrisia? É reclamar do cisco no olho do irmão quando tem uma trave no seu. Então você é todo errado, mas quer que os outros sejam certos. Aí você não tem moral para nada. Mas quando você vive uma vida em santidade, vive uma vida com Cristo, você pode denunciar o erro. E é uma questão de urgência. Porque o que os ímpios fazem no secreto, no oculto, o só referir é vergonha. Olha o 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Irmão, eu vou falar dos ímpios, depois eu vou falar dos crentes. Tem coisa que ímpio faz, irmão, que não dá para falar aqui. Tem coisa que esse mundo faz que não dá para falar aqui nesse microfone, não. Tem coisa que acontece nesse sistema mundano que não dá para falar, porque só o referir já é vergonha. Agora, tem coisa que crente faz aqui também que é a mesma coisa. Será que nessa televisão pode passar aqui o seu dia de ontem? Será que nós podemos passar aqui o sábado dessa igreja? Estou falando do encontro de homens e mulheres, não. Estou falando antes do encontro e depois do encontro. Será que sexta-feira à noite pode estar aqui? Aquelas palavras suas lá na sua casa, pode colocar aqui? Ou também o referir aqui é uma vergonha. Como é que você é como esposa? Como é que você é como marido? É uma vergonha? Como você é como filho? É uma vergonha? Como você é como pai, como mãe? É uma vergonha? Seria uma vergonha para essa igreja a gente saber quem você é? Seria uma vergonha para o corpo de Cristo a sua vida sendo exposta? Seria. Então arrependa-se hoje e busque ao Senhor genuíno e verdadeiramente. Não é o fim. Não é o fim. Até o último fôlego de vida você tem oportunidade de mudar. Até o último fôlego de vida você tem oportunidade de consertar. Mas você só não pode continuar vivendo, deixando a vida te levar, empurrando com a barriga. Um cristão genuíno não empurra a vida com a barriga. Um cristão genuíno 24 horas por dia está querendo negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Versículo 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Ou seja, quando tem coisa errada, irmão, a exposição da palavra ou a exposição da vida de um crente faz com que aquilo que é errado fique ainda mais notório. Tudo que é errado é manifestado pela luz da palavra e pela luz do testemunho. Irmão, se você tem testemunho cristão, irmão, sua empresa não te deixa quieto. Sua igreja não te deixa quieto.
Sua família não te deixa quieto. Mas eu sou assim, assim, assado. E fulano não é assim não. Vem cá, tem nada a ver. Já viu, tem nada a ver? Vem cá, deixa de ser bobo, se você está perdendo sua vida, você só tem 25 anos. Você está perdendo sua vida, vem para o lado de cá, faz aquilo que a gente faz. E o crente está ali firme na santidade, amando ao Senhor, como Daniel, e como Ananias, Misael e Azarias, que não se contaminaram com as iguarias do rei. Agora, olha a exortação do 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Existem algumas passagens do Antigo Testamento que dão bases para esse versículo. E a ideia aqui também talvez seria um hino cantado pela igreja do primeiro século. Mas o certo é, vocês que estão dormindo espiritualmente, acorda. Vocês que estão vivendo e achando que o pecado é comum, acorda, porque não é. Vocês que estão desobedecendo a palavra, desperta desse sono logo. Irmão, tem gente que tem que trazer a cama para a igreja, porque está dormindo espiritualmente. Você vê a pessoa, a vida dela está desandando espiritualmente, pecado, mas não consegue vir na igreja, não vem no culto, não estuda a Bíblia, não ora, não obedece às disciplinas espirituais, não faz nada. E só está vendo a vida caindo. E o texto é, desperta. Agora você viu a promessa? E Cristo te iluminará. Irmão, o Cristo que está te chamando para despertar, é o Cristo que vai te iluminar. O Cristo que está te chamando para a santidade, é o Cristo que vai te fazer andar em santidade. Mas decida hoje. Decida hoje a vida com Cristo. Portanto, 15. Vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Vede prudentemente como andais, ou seja, tome cuidado. Porque você não pode andar como nécios, como incrédulos, mas como sábios, como os crentes. Quem que é o seu espelho? Um incrédulo ou um crente? Você quer se parecer com quem? Com um incrédulo ou com um crente? Você quer sua vida parecida com a dos nécios ou com a dos sábios? Quem te inspira? O milionário que conseguiu tudo, o rico que conseguiu tudo, mas que é ímpio, que está indo para o inferno, ou alguém que está tentando imitar Jesus? Nós estamos como quem? Como os nécios ou como os sábios? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir é resgatar. Irmão, nós já perdemos muito tempo, temos que resgatar o tempo. Nós já vivemos muito tempo do jeito que a gente quer, agora está na hora de resgatar o tempo. Quanto tempo você passou no mundo? Agora está na hora de passar dentro da vontade de Deus. Quanto tempo você agradou Satanás? Agora está na hora de agradar Jesus um pouquinho. Quanto tempo você mentiu? Agora está na hora de viver em verdade. Quanto tempo você roubou? Agora está na hora de viver em honestidade. Quanto tempo você traiu sua esposa? Agora está na hora de você tratar ela como a mulher mais importante dessa terra. Quanto tempo você desobedeceu seus pais? Agora está na hora de honrá-los, como diz a palavra de Deus. Resgate o tempo perdido, irmãos. Os dias são maus. Vocês estão esperando um dia bom? Jesus disse, basta cada dia o seu próprio mal. Esses dias são maus e só vai piorar. Escuta o que eu estou te falando. Escola vai ser pior, ideologia vai ser pior, sistema mundano vai ser pior, a cada dia mais. Política vai ser pior. Irmão, nós estamos sem freio. Esse mundo está sem freio. Você está achando que vai chegar alguém nessa terra e que vai mudar? Oh, que isso? Agora eu vou gostar muito desse cara. E agora esse cara vai liderar minha nação. E liderando a nação, eu vou parar de mentir. Você acha que vai acontecer isso? Irmão, é daí para pior.
eu estou gostando tanto de uma frase que é assim, ó, daqui para frente, só para trás. Só para trás. Os dias são maus, mas e a igreja? A igreja é sal da terra e luz do mundo. A igreja freia, preserva. A igreja, ela dá uma limitação para a maldade desse mundo. É a igreja, é o povo de Deus, porque o resto, irmão, está tudo perdido. Mas a igreja parece que está mais perdida que o mundo. Misericórdia. Vamos resgatar o tempo, porque os dias são maus. 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Então, já que os dias são maus, acorde e procure qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor para hoje? Qual é a vontade do Senhor para amanhã? Qual é a vontade do Senhor para a semana que vem? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu vou seguir a vontade de Deus. Ah, mas não dá status, mas dá pedrinha na coroa. Já ouviu falar isso? É Apocalipse. Ah, mas não vai ser muito agradável. Irmão, tente agradar a Deus, isso já te basta. Ah, mas vão fechar as portas para mim, mas a porta do céu está aberta. Mas não vão querer contato comigo, mas você pode dobrar seu joelho e falar com o Criador de todas as coisas. Você tem contato direto com Deus. Ah, mas eu vou perder essa terra. Bem-vindo ao Evangelho, porque quem perde aqui ganha lá. Ah, mas o meu celeiro vai ter que ser quebrado. É isso mesmo, porque essa noite podem te pedir a alma. E o que tens preparado para quem será? Estamos chegando ao fim. Esse mundo está chegando no fim. E a sua vida também está chegando ao fim. Ao findar o labor desta vida. Puxa aí, varão. Quando a morte ao seu lado chegar, qual destino há de ter tua alma? Qual será no futuro o seu lar? Mas com essa nota minha não dá para puxar, né? Tá bem esquisito. Não existe a nota. Mas, irmão, presta atenção, é uma realidade. A sua vida está chegando ao fim. Todos nós aqui estamos numa fila. Qual que é o próximo a ir embora? Eu não sei. Eu só sei que tem o próximo. Nós estamos chegando ao fim. O que adianta ganhar essa vida, irmãos? É tão rápida. Só de Jesus, irmão, só de Jesus já se passaram 2000 anos. Sua vida é 80, 90, 100, no máximo. Como é que você compara 100 com 2000? É muito pouco a sua vida. Não vale a pena viver no mundo. Não vale a pena, porque eu estou falando para você da eternidade. Fique em pé no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos, vamos orar. Coloque sua vida diante do altar de Deus. Se você está na prática do pecado, essa manhã é manhã de arrependimento. É manhã de conserto. É manhã de virar para Deus e falar assim: Senhor, eu sou teu. E eu não vou me perder para o mundo. Eu sou teu e eu me conserto. Irmãos, se arrependam. Se arrependam, porque hoje nós temos uma oportunidade. A oportunidade que Deus está nos dando. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia, ouvindo a Tua palavra, centrados na Tua palavra. Obrigado, Senhor, por mais um dia em que o Senhor nos mostra o Teu amor, nos corrigindo, nos tratando como filhos. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Pedimos perdão ao Senhor pelos erros, falhas, pecados, pelas palavras torpes, pelas imoralidades. Pedimos perdão pelo palavrão que sai da nossa boca. Pedimos perdão pela piadinha que sai da nossa boca. Queremos consertar, Deus. Não mais, porque somos diferentes. Somos povo de Deus e queremos te agradar. Queremos, Pai, viver de acordo com o sacrifício da cruz que recebemos. Limpe cada coração, limpe cada mente, a começar de mim.
nesse lugar, nos irmãos desta igreja, nos irmãos que virão à noite. Limpa o teu povo, Senhor, para que o seu nome seja cada dia mais exaltado no nosso meio. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.